Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, começando agora mais um programa Observadores aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham todos os domingos e dizer que a gente continua aqui sempre trazendo programas, entrevistados interessantes, coisas novas, novos assuntos. E hoje a gente está trazendo aqui um filho de Marabá, um multiartista. Já a gente vai falar um pouquinho que as coisas todas que ele é envolvido, que é o Valdson Braga, está aqui conosco. Artista plástico, ator, coreógrafo, cenógrafo, arte educador, roteirista, diretor de teatro, só para resumir o total de coisas que o Valdson está envolvido. Ele que é daqui de Marabá, está aqui revisitando a família e também por ocasião da passagem dele pela cidade. Vai estar apresentando uma peça essa semana aqui na cidade, no nosso querido Cine Marrocos, e também o lançamento do segundo livro dele, O Pescador de Sonhos, não é isso, Valdson? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente, bom dia ao Patrick, obrigado por essa oportunidade. É sempre bom passar por Marabá e rever os amigos. Que bom ter você aqui conosco e que bom me atualizar da tua vida, né? Que você está envolvido em tantas coisas, tantos projetos bacanas que a gente vai poder destrinchar aqui um pouquinho, né? Mostrar para as pessoas de Marabá o quanto essa mente, essa alma marabaense tem produzido mundo afora, principalmente no Piauí, que é onde você tem estado ligado nos últimos anos, embora já não esteja morando lá, você vai nos atualizar sobre isso também. Mas eu queria destacar, eu não vou me atrever a ler o teu currículo todo aqui, porque daria só um bloco para a gente ler todas as coisas, todas as formações e as coisas que o Valdson está envolvido, mas eu vou ler só algumas aqui. Ele tem pós-graduação em Educação em Unidades Especiais, também tem formação em Teatro, Produção Cultural e Design, e Direção de Arte, Artes Visuais e uma série de outras áreas que você é envolvido. A gente vai conversar sobre a maioria delas aqui hoje, se der tempo, né? Porque eu até estava brincando aqui com o Valdson, se a gente fosse falar de todas as situações em que ele é envolvido, daria uns 2, 3 programas nossos. Mas, Valdson, bem-vindo a Marabá, de volta, né? Você estava me relatando que já tem pelo menos 8 anos, você não pisava em Marabá. Anos. Então, atualiza a turma de casa, o que te trouxe a Marabá e como está a tua vida hoje, onde você está morando e em que projeto você está envolvido hoje. Uhum. Aqui em Marabá já tem 9 anos que eu não vinha, né? Mas agora eu estou de volta com uma outra proposta também, além de visitar a família, eu sempre aproveito a oportunidade para estar trazendo aquilo que eu estou fazendo em arte no momento. Há 9 anos atrás eu estive com uma exposição chamada Grito da Amazônia, que ocorreu no Shopping Pátio Marabá, e foi para mim uma alegria muito grande, né? Toda vez que eu venho trago novidade e agora está vindo aí a oportunidade, né, desse livro, que é o Pescador de Sonhos, que é um projeto que eu tanto amo fazer. Eu sou caracterizado de uma forma diferente, né? Hoje eu estou até de dread na cabeça, só para falar do Pescador de Sonhos, que esse personagem ele surgiu para trabalhar a questão socioemocional. A gente sabe que com a pandemia as coisas se agravaram, a ansiedade aumentou, né? Estresse aumentou. Então, o Pescador de Sonhos provoca uma viagem para dentro de si mesmo. E a melhor viagem que você pode fazer é refletir sobre a vida, né? Que muitas vezes a gente foca sempre nos problemas e se esquece que existem outras coisas acontecendo em nossa volta. E uma das coisas que todo ser humano sente falta é de afetividade, é do contato, é do carinho, é da atenção. Então, o pescador é o resgate da memória daquilo que está adormecido dentro de você, que precisa ser ressuscitado através dos sonhos. Então, é um espetáculo muito bonito, que dia 10 de fevereiro eu vou estar ali no Cine Marrocos, essa casa que tem história, né? Eu cresci ali dentro do Cine fazendo tanta coisa e para mim é sempre uma alegria. A última vez que eu me apresentei no Cine Marrocos foi com um espetáculo em homenagem à minha mãe, que faleceu já há 10 anos. E esse espetáculo foi simplesmente Maria, foi muito emocionante. E rever tanta gente querida que estava ali, e é sempre uma emoção estar aqui em Marabá. Então eu venho para Marabá para visitar os familiares e também para rever os amigos, né? Que bom. Então, só para complementar, o espetáculo, que também se chama O Pescador de Sonhos, é o dia 10, no Cine Marrocos, às 19h30. Isso. A gente fala o horário. Isso, às 19h30, com bilheteria. todo mundo lá. Com bilheteria, apenas R$20. Tá aí, preço simbólico, né?
Eu acho que está bem acessível para todo mundo. Vamos lá prestigiar o Valdson nessa data, né? Um dia importante em que ele está trazendo para Marabá um espetáculo que ele já apresenta aí Brasil afora e que a turma daqui da cidade natal dele vai ter a oportunidade também de conhecer. Valdson, nos últimos anos você vinha ligado ao estado do Piauí, onde você desenvolveu um trabalho junto à Secretaria de Educação, não é isso? Uhum. Não sei se foi 4 anos, 3 anos, 4 anos, você vai nos atualizar, mas hoje já não está mais no Piauí. Isso, eu fui para a cidade de Vitória, no Espírito Santo, passei uma temporada lá e também Vitória é mais próximo de São Paulo, do Rio de Janeiro, então sempre essas conexões para mim estava aparecendo muita oportunidade. Tá. E foi muito tempo no Piauí, né, desenvolvendo projetos. Eu passei mais de 17 anos ali. Desde que minha mãe contraiu câncer, eu tive que largar toda a minha projeção para cuidar da saúde da minha mãe. Foram 10 anos de tratamento, mas foi 10 anos que eu não fiquei parado, né? Que eu comecei a investir, a fazer trabalhos diferentes, que eu acho que a gente é produto do meio. De acordo com a realidade que a gente está vivendo, a gente acaba tendo sensibilidade de fazer algo mais. O artista ele tem muito disso, né? Eu fui para o sertão nordestino visitar comunidades quilombolas, vi famílias, sabe, em Betânia do Piauí se alimentando de rato do mato para sobreviver, porque não tinham o que comer. Então, de repente, a arte, ela desperta... Eu queria só fazer um parênteses, te interrompendo. Eu percebo que muito do teu trabalho tem as tuas vivências, não é isso? Então, assim, quando você destaca que, né, vivi, conheci, estive, isso está muito presente na tua produção. Tá. Seja nos ribeirinhos da Amazônia, como em comunidades quilombolas nordestinas ou com crianças refugiadas da guerra da Síria, Sim. a gente sempre encontra nas mazelas humanas um motivo para trazer arte, para trazer reflexão, para fazer a sociedade pensar sobre de que forma estamos projetando o nosso futuro. Perfeito. Enquanto muita gente fala que a esperança está em políticos, eu discuto muito que a esperança que o mundo precisa começa em você. A atitude tem que ser minha. E a minha parcela de contribuição é usar a arte para despertar nas pessoas uma visão de um mundo melhor. Eu posso fazer algo, então você também pode. Aí, que bom, que ótimo. Ainda continuando nessa tua experiência no Piauí, essa narrativa que você está falando aí agora, de como você vê o mundo e você trata isso na tua arte, esteve presente também nos projetos que você desenvolveu lá no Piauí, não é isso? Sim, em tudo que eu fui fazer, né? Porque assim, quando eu vou para o sertão e conheço os povos que são, né, que faz parte da nossa origem, que são exatamente os descendentes africanos, a gente vê que a realidade desses povoados dos quilombos ainda são escravizados. Sim. Né? A gente encontra pessoas que trabalham em fazenda por um prato de comida e essa é uma realidade que não conta na imprensa, né? Só sabe quem está lá. Então eu começo a fazer uma série de ações e descubro nessas ações outros problemas que vão surgindo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de levar uma equipe de amigos, médicos, empresários, para viver essa realidade do sertão e fazer uma ação social. E só em aplicar flúor na boca das crianças, ao passar a primeira vez, o sangue começava a jorrar. E aí o médico faz um exame e vem o resultado, doença sexualmente transmissível. Aí é que a gente descobre que no interior nordestino, muitas crianças são entregues pelos próprios pais por R$ 1,99 por uma dose de cachaça, apenas para que eles possam sustentar um vício. Então são realidades que a gente fica em choque, aí de repente tem um cantor em São Paulo que larga tudo para ir morar no Piauí, para criar uma ação, cria um projeto muito lindo, né? Um centro para abrigar mais de 300 crianças, e essas todas são crianças com risco, que você sabe que a sequela de um trauma na infância, isso traz consequência para a vida inteira. Ela pauta a vida da pessoa, toda a vida da pessoa. Né? Então eu descubro, através do olhar para a minha própria vida, que eu tive uma infância difícil, né? Eu tive um pai que era alcoólatra, e o meu pai, ele era o melhor pai do mundo quando estava longe do álcool, mas quando bebia ele se transformava. Então eu precisei desde pequeno a dar significado para a minha vida e entender que ele era só uma vítima. Né, vítima das suas escolhas, ele não tinha como sair daquilo. Sim. Então, eu fui criado num espaço junto com meu irmão, e para tu ter uma ideia, o meu irmão tem 1 ano que faleceu de cirrose.
Então, como pode? Duas pessoas no mesmo ambiente com pensamento totalmente diferente. Então, quando eu me deparo com essas pessoas, há um certo ligamento, né? Como se a minha dor fosse um processo de cura na minha vida, mas que curasse também outras pessoas. Sim. E quando eu encontro essas pessoas, não tem como isso só ficar em um projeto isolado. Então, eu olho para umas crianças que estão passando por um processo, um amigo vem para fazer a diferença, ali eu já monto uma exposição de arte, a exposição chamada Eu Amo Sertão, e quando a imprensa vai fazer a matéria, que olha para aquelas obras, eu já começo a falar de algo que eu descobri no meu projeto de pesquisa. Sim. Então, tudo isso é informação que leva uma solução, né? As pessoas começam a ter um outro olhar, descobrir o que de fato está acontecendo e fazer alguma coisa. Assim como um amigo que era cantor, artista, decide largar São Paulo para ir para Teresina para criar um projeto, outras pessoas também começam a se agregar. Então você começa a ver os frutos de uma mudança que não nasce a partir de uma espera que o outro faça, entende? É tão simples, basta você se colocar à disposição. Interessante tudo que você está narrando, porque a arte influenciando diretamente na vida das pessoas de forma positiva, né? De forma muito positiva, mudando realidades, né? Totalmente. Muito bacana, te parabenizo. Você sabe que lá no interior do Piauí tem a Serra da Capivara, que é o berço do homem americano, né? São catalogados há mais de 15 milhões de anos atrás. Eu tenho sangue piauiense, meu pai é piauiense. Conheci seu pai. Agora ele não sabia que você vinha de lá. Tenho sangue piauiense. Eu sou marabaense de nascimento, mas meu pai é piauiense. Que legal. E tenho muito orgulho do nosso povo piauiense, que você teve a oportunidade de conviver de uma forma muito intensa. E ser muito bem acolhido. Que bom, são pessoas maravilhosas. Eu sempre falo que quem mora em grandes centros precisa ir no sertão piauiense para encontrar a alegria do povo, o sorriso no rosto no meio da circunstância do nada, né? Sim. Então, às vezes a gente tem o necessário e reclama do que tem. Né? A gente precisa passar por esse processo. E quando eu falei da pintura rupestre, é que quando eu falo de arte, o que é que eu me lembro? Desde os primatas, eles já tinham uma necessidade de contar o seu cotidiano através da arte. Né? Então, a arte, se ela só é feita sem propósito, para mim não existe porquê. A arte ela tem que trazer reflexão e tem que fazer a pessoa pensar sobre qualquer assunto que está sendo abordado. Sim. Valdson, eu já ia entrar no outro assunto, mas a gente já está terminando esse bloco, mas eu ainda dá para aproveitar e te questionar o seguinte. Você você nos puxou para uma narrativa de, né, também a minha infância também teve dificuldades. Você consegue vislumbrar, mesmo à distância, o surgimento de outros Valdsons Braga, de outras, eu digo no sentido de, obviamente você é apenas um, mas no sentido de pessoas procurando se manifestar através da arte e conseguindo se estabelecer. Você consegue visualizar isso em novas gerações aqui em Marabá? Aonde eu chego, eu encontro pessoas que são resistentes, né? Que não desistem de um propósito. Isso, para mim, impulsiona a continuar. Por exemplo, eu vou lançar um livro no Rio de Janeiro e vou homenageado na Câmara do Rio e, de repente, quem eu conheço é Marielle Franco, né? E a Marielle tem uma conversa comigo que me chamou muita atenção. Ela disse, olha, eu admiro o que tu faz. Você usa a arte para chamar a atenção da humanidade a respeito de uma situação. Eu preciso de você aqui no Rio. Aí eu falei para ela, olha, a realidade do Rio é diferente. Não é porque eu trabalhei no Nordeste que eu vou encarar o Rio de Janeiro, que a gente sabe o que está por trás de muitas coisas no Rio de Janeiro. E ela falou, pois eu não tenho medo, não. Eu uso minhas redes sociais para denunciar quem não faz o que é correto. Aí eu falei, Marielle, se eu abro a boca para falar o que eu sei de fato, no outro dia eu estaria morto. E ela virou para mim, isso foi uma das cenas que eu nunca vou esquecer. Sim. E ela olhou nos meus olhos e disse, nem que isso custe a minha vida, ninguém vai calar a minha voz. E ela nem imaginava que depois de um mês custaria realmente a própria vida dela. Então, existem escolhas que a gente tem que fazer. A gente começa a conhecer o território, começa a descobrir as mazelas daquele lugar, mas existe um tempo certo, como diz até a Bíblia, né, para todas as coisas. Há tempo até de se calar. Tem coisas que não é o meu falar que vai gerar mudança. Mas o que eu amo na arte é justamente o confronto sem exposição, que faz a pessoa conhecer uma realidade e criar suas próprias conclusões. Perfeito. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está recebendo aqui Valdson Braga, esse artista. A gente tem muita coisa para falar aqui ainda da carreira dele, até rendeu pouco para o primeiro bloco. E a gente ainda tem muita coisa para conversar com o Valdson, mas eu peço que você continue conosco, que a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já aqui na telinha da TV Correio SBT.
com o programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio. Quero lembrar você de casa que todos os nossos programas anteriores são disponíveis no YouTube. Só digitar lá Observadores Marabá, que você acha muito facilmente a nossa página no YouTube. E, inclusive, esse programa aqui, esse bate-papo com o Valdson, você que pegou pela metade ou quer enviar para alguém, a partir da terça-feira o link já vai estar disponível. É só digitar ali Observadores Marabá. O Valdson Braga está aqui conosco hoje, ele que é artista plástico, ator, cenógrafo, arte educador, roteirista, diretor de teatro, marabaense, né, aí pelo mundo, como ele gosta sempre de destacar. E nesses dias está visitando Marabá, vai apresentar uma peça agora no dia 10, no Cine Marrocos, a partir das 19h30, então já agenda aí para vocês acompanharem e também prestigiarem na mesma data, no mesmo local, o lançamento do livro dele, que é O Pescador de Sonhos. Eu tenho um vídeo aqui, Valdson. Já vamos jogar logo esse vídeo, por favor? Salatião. Estou aqui para falar sobre esse grande profissional, Valdson Braga, um grande amigo, participou dos grandes sonhos meus realizados, a gravação do meu DVD em Palmas, e ele participou do cenário, foi assim um divisor de águas. E ele é um grande profissional, tem me acompanhado durante muito tempo, e além de ser muito humilde e amigo também. Valdson, quero dizer que você tem uma admiradora. Deus te presenteou com muitos dons. Tudo que você pega funciona, tudo que você pega consegue ficar diferente. Você consegue tirar do nada algo. Então eu quero parabenizar você, Valdson, dizer que você é um grande profissional, e eu creio que o que acontece na sua vida é que a unção de Deus se derrama sobre o profissional. Tá aí, pessoal. Esse material é um material pessoal e profissional do Valdson, ele me enviou hoje. A gente cortou um pouquinho aí para extrair esse pedaço aí, é um portfólio dele muito bem feito. Parabéns, viu, Valdson? Gostei muito, dá um bom resumo aí. Eu peguei só essa parte aí do teu envolvimento teatral, musicais, etc. E esse depoimento maravilhoso aí da Mila Carvalho. Abraço, viu, Mila? Que eu te aguardo aqui no meu programa também. Eu cheguei em Marabá, já encontrei com Mila. Mila veio de passagem, estava de férias com a família. Sim. E aí ela viu que eu estava em Marabá. E ela, Valdson, tem 9 anos que a gente não se vê, vamos aparecer, vamos se ver. Você já conseguiu ver nesse dia? Consegui, a gente estava junto aqui, gravamos vídeos, matérias, foi bem legal. Porque eu trabalhei muitos anos, né? E até especificamente sobre o que ela está falando, que é o teu trabalho com produção, produção de um show artístico não é nada simples, né? Principalmente bandas como a gente viu aí, Limão com Mel, a própria banda Calypso na era da Mila. Como foi esse teu envolvimento com produção? Desde criança, né? Eu já tenho essas habilidades muito grandes para o processo criativo. Eu tenho muita facilidade em desenvolver histórias ou criar cenário. Certo. E aquela época, as gravações de DVDs de bandas era bem diferente. Por exemplo, Limão com Mel, né? Eu tive uma ideia de pegar o Batista Lima e colocar dentro de limãozinho e abrir aquele limão gigante e ele sair dali cantando a música. Então, eu tinha muito essa questão do lúdico, né? De usar o lúdico para fazer as coisas acontecerem. E com Mila foi bem legal, porque foram diversas reuniões que a gente tinha e elaborava muita coisa para fazer em DVD. Ela gostava muito de ousar, de fazer algo diferente. Eu sabia que Mila Carvalho era um personagem, né, criado com muito carinho, que ela era bem diferente daquilo que as pessoas viam em DVD.
Mas eu sabia que tinha que montar um produto de Calypso diferente de Joelma, porque se fosse um pouco similar, o público teria uma rejeição. Sim. Só faz sucesso aquilo que é inovador. O que é Original, cópia, o famoso original. o fake acaba não tendo oportunidade. Então, sempre foi minha característica criar personagens, né? Fazer o artista desenvolver o seu melhor ou criar algo que ele nem consegue enxergar. E diante disso é algo que eu amo, né? É fazer com que algo impossível se torne um espetáculo. E eu gostava muito disso. Era um trabalho que hoje já é bem diferente, mas naquela época me proporcionou grandes resultados, né? Saí com 16 anos de Marabá para ir para Recife, uma outra região, um caçula totalmente dependente da mãe, sofrer bastante, mas pensando em dar o melhor para a família, pensando em crescer e pensando de levar também o nome da cidade para onde for, né? Porque, querendo ou não, nossas raízes se impregnam em tudo. Já que você citou o trabalho como cenógrafo, foi também isso que te levou a grandes produções, né? Você trabalhou em filmes, novelas. Fala desse Depois disso, eu me conecto com o André Gonçalves, que é meu amigo até hoje, inclusive. André Gonçalves, ator. Ator. A gente esteve aqui em Marabá, que foi assim um dos maiores momentos da vida dele, porque a gente ia fazer uma única sessão de espetáculo e acabou sendo 5 sessões em uma única noite. E nunca ele tinha vivido uma experiência dessa. Eu me lembro que na época você trabalhava no Correio Tocantins, eu até levei ele lá, não sei se você lembra, muitos anos atrás. E a nossa amizade continuou até hoje, né? Ainda hoje ele me pede dicas em algumas coisas que ele vai fazer. E isso é muito bom, porque eu tenho uma admiração muito grande por ele. Né? Ele é um cara que tem um currículo gigantesco de atuação no país. Verdade. E ele me levou a conhecer Marcos Paulo. E Marcos Paulo me dá uma oportunidade de ir para o Hoje é Dia de Maria, que é uma minissérie que todo mundo que fez parte tem muito orgulho daquilo. A gente ia para o lixão retrair matérias para montar um cenário. E foi um dos cenários mais belos que a TV Globo já teve. Em prova disso, a série acabou sendo 2 temporadas. Verdade. E a gente vai para um lixão, pega um palco que Rolling Stone tinha abandonado, que era um palco bolha, concha, né? E a gente monta aquilo no meio do Projac e dentro dessa bolha a gente começa a construir um mundo imaginário, cheio de material reciclável. E isso deu um efeito visual muito grande. Da hoje eu tenho alguns sonhos, né? Eu tenho sonhos, comecei em Marabá, no Maraluá, fazendo alegorias, eu fazia aqueles pássaros gigantes, aquelas coisas que embelezavam aquela linda festa. Ó, turma de casa que não sabe como é que era feito, né? O Wallace participou disso também. Também. E aí, depois do Maraluá, também as portas foram se abrindo, porque vinham artistas nacionais, né? E eles gostam muito dessa ideia inovadora, de ter criatividade para fazer uma produção visual. E aí começou a abrir portas, né? Depois de TV Globo, eu tive que tomar uma decisão, que foi quando minha mãe descobriu câncer, e aí eu tive que largar todo o serviço para ir cuidar dela, não me arrependo, mas eu acredito que tudo na vida é um ciclo, né? Foi uma oportunidade linda, conheci muita gente e através disso a minha mente abriu, porque cada lugar e território que eu consigo chegar é uma oportunidade que eu possa amadurecer e criar outras coisas que vai sempre somando uma com a outra, né? A gente vai subindo um degrau a cada dia. Bom. Pessoal, vamos ver mais um vídeo então? A gente tem mais um vídeo do Valdes.
Tá aí, outro bom resumo agora do teu trabalho como artista plástico, né? Também reconhecido, obras maravilhosas, até repassando exposição por exposição, a gente tem uma noção ainda maior do quão extensa a tua obra, né? Quantas coisas você tem estado envolvidos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o surgimento dessa veia de artista plástico para você. Quando criança, eu começo lá no bairro Santa Rosa, com uma luz de lamparina, que na nossa casa não tinha energia elétrica. Eu ficava à noite desenhando, né? E eu fazia com muita facilidade os desenhos de Dragon Ball, esses desenhos que faziam sucesso, Caverna do Dragão. Então, o que eu fazia? Esses desenhos eu levava para a escola e na hora do intervalo eu vendia meus desenhos e comprava o lanche, garantia meu lanche. Então, eu fazia isso quando criança. E depois, quando começo a pintar as primeiras obras, né? Era muito voltada para aquela minha questão de ato de fé, né? Aqui tinha o Sírio, ainda tem o Sírio, então naquele tempo eu já era muito enganjado com os movimentos dentro da igreja. Eu criei uma sinueta que é muito famosa, que tem nos carros, que depois eles colocaram em volta um terço, mas aquela sinuetazinha de Maria, eu assinava com o meu nome. E aquilo dali foi, primeiro foi para o Sírio de Belém. Aí do Sírio de Belém teve uma visita do Papa no Rio e foi presenteado a ele. O Vaticano colocou como ano do jubileu mariano, que foi o ano 2000. Sim. E a partir dali ganhou uma dimensão, que às vezes eu viajo para outros países e encontro a arte. Só que eu doei os direitos para a empresa Rabone, né, que é do grupo católico hoje. E tem muitas artes minhas espalhadas. Por exemplo, de repente eu vou trabalhar no sistema prisional e faço um espetáculo, que foi a primeira vez no Brasil que mulheres em cárcere foram para o teatro. E aí eu pinto no cenário obras de releitura de Frida Kahlo. Só que eu não quis fazer Frida Kahlo triste, eu quis fazer Frida Kahlo sorrindo. Aí eu já entro em outra repercussão, porque não existe obra de Frida rindo, entende? Sim. Então, as coisas vão se alinhando e vão ganhando algo, mas é muito amor, né? Eu gosto do que eu faço, então eu pinto minhas obras com muita facilidade e desenvolvo temas também com facilidade. E aí tem alguns artistas que já têm obras minhas, apareceu aí no vídeo o Reinaldo Gianecchini, né? A que já faleceu, a cantora Ludmilla Feber, também tinha 2 obras minhas. Vários artistas têm na sua casa, né, obras de Valdson Braga. E eu, em vez de vir e volta, eu estou montando exposições também. Então, quando eu não estou na arte cênica, eu estou dentro das artes plásticas. E assim, eu vou mesclando durante o ano. Eu não tenho um ano que eu não deixo de montar uma exposição, né? Sempre eu crio alguma coisa e gosto muito também dessa área. E com certeza quem conseguiu ver o nosso vídeo aí, né, esse extrato aí que a gente tirou lá do teu portfólio, entendeu que existe uma assinatura visual tua muito própria, né? O colorido está muito presente, os formatos utilizados, os personagens. Então, a gente vê que existe uma assinatura, uma originalidade no teu trabalho. Também te parabenizo por essa veia artística tua e até destacar que hoje em dia em Marabá a gente tem curso de artes visuais. Uau. Na faculdade, na universidade pública, né, na nossa Unifesp, a Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, herdeira da antiga UFPA, e já temos turmas formadas aqui em Marabá de artistas visuais. Com certeza, se você ainda até hoje estivesse em Marabá, certamente já teria passado por esse curso também, né? Conhecendo o teu perfil, Valdson. A gente vai para um rápido intervalo. Continue conosco nesse ótimo bate-papo hoje aqui com o marabaense Valdson Braga. De volta com o programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio. Hoje recebendo aqui artista marabaense Valdson Braga, artista plástico, ator, cenógrafo, arte educador, roteirista, diretor de teatro. E eu estou só resumindo, tem várias outras facetas do Valdson, um multifacetado artista, um orgulho aqui da nossa terra. E hoje, cidadão do mundo aí, né? Marabá hoje em dia é só passeio, só para rever a família, como ele colocou. Vamos colocar algumas imagens aqui na tela, algumas fotos. Você já citou no bloco passado o trabalho que você fez junto a Presos, né? Um trabalho de socioeducação. E isso te rendeu, inclusive, aqui uma menção honrosa, uma moção
elogiosa da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né, operada aqui pelo vereador Leonel Brizola, em 2017, que é um documento que com certeza te orgulha muito, Valdson, e reconhece a importância do teu trabalho na ressocialização de presos através da tua arte. Eu acredito que assim o sucesso sempre é o fruto, né, daquilo que você faz com amor. Não existe nada que você possa se esforçar demais para que o reconhecimento venha. O que me assusta é assim, é o extremo, né? Um trabalho desenvolvido no Nordeste e de repente é homenageado no Rio de Janeiro. Então isso é maravilhoso, é saber que você está inspirando pessoas em lugares que você nem imagina. Por exemplo, os 5 livros que eu já lancei, existe de repente pessoas da PUC que entram em contato no Instagram, né, e fala, olha, eu estou citando seu livro na minha pesquisa. Então, isso para mim é um motivo que é grandioso. É quando você começa, através da sua arte, a levar para outras gerações, né, aquilo que você está plantando hoje. Por isso que eu tive essa preocupação de todos os projetos lançar um livro, para que também isso possa ser um registro, né, daquilo que você fez. Perfeito. Tem muita gente aqui em Marabá que não sabe por onde o Valdson anda, nem o que ele está fazendo. Mas existe muita gente que você nem imagina. A partir de hoje, ouvindo da tua voz, sabendo. Mas assim, existem pessoas em vários lugares do mundo que estão assistindo você e você não sabe. Sim. E isso é prazeroso, isso é divino, né? E de repente uma solenidade na Câmara do Rio de Janeiro, com várias personalidades, juízes, e as pessoas falando do meu trabalho, pessoas que eu nunca nem vi antes, entende? E falando com tanta propriedade, e isso me dá muita alegria. Eu me lembro que na época do trabalho no sistema prisional, que foram 16 presídios, Fernanda Montenegro colocou na sua página de rede social, falando parabéns, né? O Nordeste brasileiro está tendo uma inspiração que o Brasil precisa olhar, que é exatamente um olhar para essas pessoas que estão em cárcere, porque a mídia vende o crime, né? Mas não vende o que está por trás disso. Quem são essas pessoas? Fala um pouquinho de caso, o que era o projeto? O projeto no sistema prisional era usar os jogos teatrais para fazer essas pessoas refletirem sobre os traumas que elas tiveram na infância. Porque 90% de quem está atrás das grades são pessoas que tiveram, né, esse distúrbio na infância, por isso se tornaram dependente químico, por isso desenvolveu uma psicopatia. Nada nasce da noite para o dia, ninguém nasce bandido, ninguém nasce do mal, as pessoas se tornam. Então existe um público que está ali dentro, né, que geralmente vem da periferia. E o que está por trás disso? Né? A mídia mostra a violência, a maior audiência que a gente tem é jornal que fala de tragédia, né? As notícias de paz, elas são poucas. Então, existe algo que o público consome, que é isso. Então, por trás disso, existe gente que muitas vezes dentro do sistema tem na sua mente que tem um rótulo eterno, que a mídia fala que bandido bom é bandido morto, mas a gente vê até o Lázaro, que foi assassinado, né? Ele deixou uma carta. O Lázaro, que chamava serial killer. Sim. E na carta ele dizia os maus tratos que ele teve na infância. Por que alguém que sabia que ia morrer prefere deixar numa carta escrito o que ele sofreu na infância? Então, a minha tese de que isso é verdade só aumenta. Que geralmente essas pessoas precisam de um novo olhar para si mesmo. Elas precisam, através desses jogos, desses momentos tão lúdicos, perceber que em algum momento a vida paralisou e elas se tornaram pessoas com desejo de cometer delito. As pessoas que participaram desse projeto, elas foram selecionadas como dentro da prisão? Tem uma já foto... pessoas que tinham aptidão, que se manifestaram nesse sentido? Quando eu cheguei no feminino, tinha 89 mulheres dentro de um presídio. E a diretora do presídio disse assim, olha, você vai elaborar um projeto de teatro e tal, mas a última pessoa que trabalhou aqui só podia atender até 20 pessoas. E eu disse, não, eu quero todas que quiserem conhecer o projeto e depois eu pergunto quem quer participar. E para minha surpresa, as 80 e poucas mulheres disseram sim. Mas eu sabia que elas iam se tornar atrizes. Para mim, o mais importante era aquele momento que eu estava tendo. A perspectiva, né? A perspectiva ela já é importante. Cada história que eu vi, cara, eu criei tantos roteiros de espetáculo. Eu fiz o primeiro filme brasileiro feito com atores em cárcere, que é A Dor que Mora em Mim, que está disponível no YouTube. Vamos colocar a imagem que você tem aí? Então, imagem, eu acho que é preparação de elenco, né? Isso aqui. Aí é dentro de um presídio masculino e eu estou aí fazendo caracterização.
Esse figurino que está ali atrás foi construído por eles mesmos, foi feito à mão. Vocês podem ver que são fios amarrados. Você é roteirista, maquiador, e caracterizador, figurinista. E ainda escrevo todo o processo, né, desse roteiro. Então, tem gente que engajou aí como ator, será? Sim, dessa turma aí, conheço. Que alguns até já, com certeza, e sabe o que é mais incrível? socializaram? Nenhum dos que participaram do meu projeto foram regressos. Eles conseguiram sair, se tornaram empreendedores e não voltaram mais para o sistema. Olha que já teve aluno meu que já tinha 8 passagens pelo sistema prisional e não voltaram mais. Parabéns. Está aí, perspectiva, né? Eu acho que é Uma nova oportunidade, é dar para eles oportunidade de olhar para dentro de si mesmo. Esse espaço é a Casa da Arte. Em todo o presídio que eu passava, eu conseguia recursos para construir uma casa da arte dentro do presídio, porque eu não queria trabalhar com eles dentro daquele local tão opressor, né? Então, eu criava paredes coloridas, um espaço que eles pudessem se sentir livre, porque eles entenderam que a liberdade não está na rua, está dentro da consciência, né? Tem gente que está muito preso, que está mais preso do que quem está agora em cárcere. Está aí, perfeito. Um ótimo recado. Vamos colocar mais uma imagem aí, vamos ver o que mais que a gente tem. Isso aqui o que é? Aqui eu estou atendendo comunidades, né, no sertão, e aqui tem um bolo gigante, todo mundo gosta disso, e as pessoas vão, né, não só as crianças, como também os pais vão para assistir o que eu tenho a falar. Eu sempre gosto de usar figurinos bem diferentes, Sim. e isso tudo é para chamar atenção, né? As pessoas estão muito sedentas de acolhimento. Então, esses momentos são momentos bem profundos e que eu amo muito fazer. Então, não importa o local. Aí você pode ver que existe ali um barranco ali no fundo. Sim. E as pessoas vêm de todo lugar, né? E eles gostam desses momentos. A gente acha, às vezes, que vai para oferecer alguma coisa, mas eu acredito que, como artista, eu recebo muito mais do que eu ofereço. Aí. Mais uma aqui, por favor. Aqui tem um trabalho que eu amei fazer. Esse trabalho foi em Istambul, na Turquia. A gente teve a oportunidade de ir fazer trabalho com crianças refugiadas da guerra da Síria. Essas crianças estavam sendo recebidas pelos turcos. A viagem já foi para isso? Viagem era especificamente para isso? A viagem especificamente para isso. Eu fui através da venda desse livro aqui, que é A Verdadeira Liberdade, que é o livro que eu conto a experiência no sistema prisional. E com a venda desse livro eu consegui pagar as passagens, reformar 3 instituições que tinham lá de abrigos clandestinos para as crianças, porque essas crianças eram pegas pelo turco para ser brinquedos sexuais. Eles pegavam, como eram órfãos, né, eles poderiam ter propriedade daquelas crianças. E quando eu descobri isso, tem gente que fala assim, mas tu já faz um trabalho no sertão, o que tu quer ir para o outro lado do oceano fazer alguma coisa? Mas eu acredito que, tipo assim, o meu roteiro de viagem não estava Turquia, né? Eu acredito que a gente vive debaixo de um propósito. E quando eu fui para lá, foi sabendo que chegando lá algo poderia acontecer. E era tão arriscado esse trabalho, porque se me pegassem eu poderia ser morto, porque os turcos não brincam, né? Mas foi muito bom viver a experiência que eu vivi na Turquia e ajudar tantas crianças que necessitavam. Tá aí, parabéns também. Tá aí. Walter, eu mesmo conhecendo o teu trabalho há tantos anos e te acompanhando pelas redes sociais, muitas coisas aqui que agora eu encontrei no teu trabalho, como isso aí, por exemplo, né? Esse envolvimento até fora do país, me surpreenderam muito. E eu fico muito feliz de ver, né, todo esse teu envolvimento. O Valdson, que já é autor de 27 espetáculos teatrais, não sei se aqui está atualizado. Tá, não, ainda tem mais. Já são mais, já. Né? Então são quantos hoje? Eu acho que já está em 38. 38, então já... Teve vezes que eu estreiei 5 espetáculos em um ano. 3 livros? Os livros 5 livros. 5 livros. E essa moção honrosa que ele recebeu aí na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, envolvimento em filmes, multipremiado. Você tem uma vida muito intensa, Valdson, e eu quero te parabenizar por ser esse artista tão... ao mesmo tempo ser um artista de êxito no que você faz, isso demonstrado no reconhecimento do teu trabalho, né, dito por várias pessoas com as quais você convive, outros artistas, o meio no qual você convive, mas também por ser uma inspiração para tantos outros. Por isso que eu te fiz aquela pergunta no primeiro bloco, porque eu acho que a tua história de vida, a tua história com a arte, com certeza é um paradigma, é uma inspiração para tantos jovens
que a gente tem hoje aqui em Marabá e que possam trilhar também, talvez hoje até com mais facilidade, né? Não tendo que repetir as dificuldades que você teve, mas já, graças à tua inspiração, podendo trilhar novos caminhos. Obrigado, fico feliz de ouvir sua mensagem. Eu acredito, você que está me ouvindo, que é artista que sonha, né, em fazer alguma coisa, não espera ter grandes coisas para fazer grandes coisas. Você tem na sua mão uma oportunidade. Né? Eu conheci o Whindersson Nunes, que é lá de Bom Jesus, no interior do Piauí. Ele conseguiu, com um celular muito simples, gravar seu cotidiano e tornar um dos maiores influencers do mundo. Verdade. Então, não espere ter para ser, seja agora. Faça agora com amor e não ame mais a fama do que vidas. Eu acho que pessoas são mais importantes do que o auto-reconhecimento. Que o maior reconhecimento seja as vidas que você alcançar através daquilo que você faz. E pense muito bem nas mensagens que você quer passar, porque isso também faz total diferença. O mundo precisa de voz, de gente que abra a boca e não tenha medo da verdade, mas que primeira coisa que é necessária é se amar. Se você não tem amor para dar, você dificilmente vai conseguir ter êxito. Que mensagem maravilhosa, Valdson. E você citou aí o Whindersson, né? Conterrâneo do meu pai, piauiense também, que continua, muitas vezes, menosprezado ou desprezado por uma parcela da sociedade, que acha que o que ele faz é só palhaçada, é só brincadeira, mas é um artista que a gente vê que tem um retorno também muito grande para a comunidade dele, para as origens dele, financiando projetos, não é? A gente viu aí com tragédias que a gente teve no ano passado, até mesmo em relação à pandemia, né, a Covid, a gente vê ele doando respiradores, etc. E coisas que muitas vezes ele faz até sem mídia, sem nenhuma exposição do retorno que ele está dando. É um artista também que eu respeito muito, o Whindersson. A gente está terminando o programa, né? Eu te falei que a gente ia sobrar assunto, né? Não teria muita coisa para a gente falar, mas eu vou deixar esse último momento para você reforçar o convite para a turma de casa para o teu espetáculo essa semana aqui em Marabá. Quero te convidar para dia 10 de fevereiro, sexta-feira, às 19h30, no Cine Marrocos, você ter um encontro especial com o Pescador de Sonhos. Eu tenho certeza que ele vai ter algo para falar ao seu coração, que vai impulsionar em você o desejo de enfrentar os dias maus. Você sabe que o mundo hoje precisa de resposta, e se você também conhece alguém que está necessitando ouvir algo que dê ânimo, que faça ele olhar diferente para a vida dele mesmo, eu te convido a levar essa pessoa. Vai ser um momento bem precioso e que com certeza vai ficar registrado na sua memória. Então até lá, dia 10 de fevereiro, sexta-feira, às 19h30, no Cine Marrocos. Tá aí, até o Salatiel colocou aqui na tela. Até aqui a arte, né, justamente destacando às 19h30, Pescador de Sonhos, e também nessa data você vai estar lançando aí mais esse livro também denominado Pescador de Sonhos. Valdson, como eu falei antes, você é um orgulho, a gente deseja sempre sucesso para você e continue aí representando o Marabá de uma forma maravilhosa, através de todas as multifacetas tuas, né? Você é uma pessoa que foge de rótulos, e que dentro do que te move, você deixou bem claro que em todas as exposições que você fez, você não cabe em nenhum rótulo, né? Você é um artista de várias vertentes e que em todas elas eu vejo que você tem sucesso porque você entrega o seu coração. Então, sucesso sempre, um grande abraço. Patrick, obrigado por essa oportunidade. Você é um cara que inspira, porque hoje, na sua trajetória, você é um fruto daquilo que o seu pai um dia foi, né? Você carrega nas veias uma profissão. Você é um comunicador de excelência e me orgulha olhar para você e ver que você permanece. Às vezes já teria motivos para ter parado, sim, mas o que te motiva é o amor que você tem por aquilo que você foi chamado para ser. E que você possa ter êxito em tudo, seja próspero em tudo que for fazer. É o que eu te desejo. Que assim seja. Eu te agradeço também pelas palavras. Então é isso, pessoal. Valdson Braga, vamos prestigiá-lo no dia 10 no Cine Marrocos, tanto no espetáculo quanto no lançamento do livro, dia 10 às 19h30, no nosso querido Cine Marrocos. A você que nos acompanhou hoje, espero que tenha gostado. Você que conhecia já o trabalho do Valdson, com certeza se atualizou
E quem não conhecia pode acompanhar desde já e entender um pouquinho mais do que é essa figura fantástica que é o Valdson. Um grande abraço a todos, um ótimo domingo, até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.